pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma aula aqui do Caminho da Modelagem. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a segunda etapa na construção dos moldes, que é a interpretação. Já até tenho aqui em cima da mesa as fotos, né, do nosso casaquinho para a gente poder interpretar. Vou ensinar para vocês como é que a gente pode interpretar essa peça. Mas antes eu quero dizer para vocês que eu mudei de ideia. Eu não vou fazer essa roupa para Sofia, eu vou fazer para mim mesmo. Então, na hora de copiar o molde, eu copiei o meu molde base que eu tinha guardado e não o dela, tá bom? Antes de tudo, para começar uma interpretação, o que vocês têm que saber? Que vocês não utilizam aquele molde base que vocês fizeram na aula passada. Vocês vão utilizar uma cópia, tá? Porque pensa comigo, se toda vez que vocês forem fazer uma roupa, vocês tiverem que fazer o molde base, fica muito chato, né? Fica muito maçante e também dá muito trabalho. Então, o mais inteligente a se fazer é que vocês façam o molde base de vocês ou da pessoa que você gosta de modelar e deixa guardado. Então, toda vez que você for fazer uma interpretação, você vai copiar esses moldes base, igual eu tenho aqui, tá? E aí você vai interpretar em cima. Quando a gente tem um ateliê de costura, que a gente tem clientes recorrentes, né? Porque eu, pelo menos, quando eu tinha meu ateliê de costura, tinha clientes fiéis. Tinha cliente que sempre ia lá fazer modelagem, fazer roupa comigo. Então, eu já tinha a base dessa pessoa. Ela não precisava toda vez ir lá, tirar a medida, fazer todo aquele trâmite, né? Não precisava. Eu já tinha o molde base da Mariazinha lá, ela só me mandava um WhatsApp. Cecília, quero essa peça. Beleza, Mariazinha, vem tal dia provar. Então, um dia que ela chegava, já estava pronto para prova a peça dela, tá? Então, vocês precisam saber disso, porque às vezes vocês pensam assim, modelagem já é um saco, toda vez eu vou ter que fazer minha base? Não, toda vez não. Só quando vocês observarem que a medida mudou. Eu dei uma emagrecida, dei uma engordada, aí vocês vão fazer outro molde base, tá? Mas esses processos de emagrecer e engordar, eles não são tão rápidos, né? Então, dá sim para aproveitar a mesma base por bastante tempo, tá? Vamos lá. Para interpretar a nossa peça, eu imprimi aqui algumas fotos, porque a gente vai utilizar elas para poder anotar tudo que a gente quer nessa peça. Olha só. Eu tenho várias fotos aqui, não é sempre que vocês vão encontrar tantas fotos da peça que vocês querem, né? Às vezes a gente só encontra uma de frente e olhe lá uma de costas, mas é bom aqui que a gente encontrou bastante para poder pegar vários detalhes. O que a gente vê aqui? Primeira coisa que a gente vê é uma jaquetinha bem despojada mesmo e ela é larga no corpo, ela é oversized, que a gente chama. Então, eu sei que eu vou ter que aumentar o meu molde base. O meu molde base, lembrando que ele é rente ao corpo, sem folgar, nem apertar. E eu vou utilizar ele largo, né? Eu vou aumentar as medidas para que esse molde fique mais largo, ok? A gente observa aqui que eu não tenho uma costura de cava aqui. Eu vou deixar a foto para vocês aqui embaixo, para vocês poderem olhar ela em uma qualidade melhor, tá? Mas eu não tenho cava aqui. Apesar de ter essa dobra, a minha linha de cava, ela veio parar aqui, ó, tá? Então, a gente vê que a gente tem um ombro deslocado, a gente vai ter que deslocar esse ombro. E aí, a manga também é bem largona. A gente vai ver como que a gente vai fazer esse processo. Então, vamos lá. Eu oriento vocês que vocês tenham um caderno, tá? Pra anotar as coisas. A gente vai interpretando, né? Vai ali observando na foto e anotando no papel tudo que a gente observar. A primeira coisa que eu observo aqui é que essa jaquetinha, ela tem uma gola. É uma gola esporte. Porque não é uma gola que tem colarinho, sabe, igual gola de camisa? Não, é só a parte de cima dessa gola de camisa. E a gente chama ela de gola esporte. Então, eu observo que ela tem uma gola esporte, tá? Que é essa gola aqui. Mas eu observo também que a abertura dessa gola, onde vai envolver o pescoço, não é tão largo, aliás, não é tão apertado, né? Quando a gente faz o molde base fica bem rente ao nosso pescoço aqui. E pelo que eu observo aqui, essa gola ela não fica tão rente assim, ela vai ficar mais larguinha, ó. Tá vendo? A gente consegue, apesar de não ter nenhuma foto dela fechada na moça, a gente observa que é uma gola mais confortável, né? Então, a gente vai ter que retirar um pedaço do nosso decote e do nosso degolo. Então, a primeira coisa que eu vou anotar aqui
é que eu vou tirar, eu não vou escrever aqui, tá, gente, que minha letra é horrível, porque eu já escrevi aqui, ó, quando eu fui fazer a peça piloto, tá? Mas é só pra vocês entenderem, ó, vai tirar 1 centímetro do ombro, entre ombro e pescoço, da frente e das costas, tá? Então, a gente vem aqui e tira 1 centímetro. Eu vou falar toda a interpretação primeiro, não, melhor, eu vou ir interpretando e já colocando no molde, tá? Só que aí na casa de vocês, vocês fazem o contrário. Vocês primeiro interpretam tudinho, anotam tudinho, pra depois ir lá fazendo o molde. Vamos lá, eu vou inverter um pouco pra ficar mais dinâmica a aula, tá? Porque senão a aula vai ficar muito chata. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu observei foi o decote e o degolo. Deixa eu pegar aqui minha foto. Foi o decote e o degolo não serem tão apertados. Então, quando eu for encaixar a gola, não vai ficar tão grudado. Então, tá. O que eu vou fazer aqui primeiro? Com a minha régua, eu vou tirar 1 centímetro, tanto na lateral, aqui assim, do meu degolo, né? Entre pescoço e ombro, como também na profundidade, tá? Só as costas que eu vou manter a altura do jeito que tá. Então, como que eu vou fazer isso, ó? Eu vou marcar 1 centímetro aqui pra dentro. Aqui eu vou marcar 1 centímetro pra dentro também. E aí, com a minha curva francesa, ou vocês podem fazer de olho também, vocês podem vir aqui e retraçar esse decote, tá? Beleza? E agora, se a gente tirou aqui no nosso ombro, a gente tem que tirar aqui também, porque senão o que sobra não vai bater a costura, tá? Então, eu venho aqui e tiro 1 centímetro também. Só que eu não vou mexer na altura do degolo, eu vou deixar o degolo como tá. Então, o que eu vou fazer? Vou de olho aqui mesmo, ó. Dar uma prolongadinha nessa linha. E vim aqui e fazer a minha nova curva. Ok? Agora, a próxima coisa que eu observo, ó, é que o ombro dela, ele é mais alto. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo aqui assim, ó, que se cria esse volume todo aqui pra poder chegar na cava? É porque o ombro dela, além de estar deslocado pra cá, ele também tá mais alto. Aumentou um pouquinho aqui na caída de ombro. Então, ao invés de fazer rente aqui ao ombro, eu vou aumentar um pouquinho. Eu vou colocar uns 2 centímetros a mais. Eu vou aumentar 2 centímetros aqui. E vou ligar o meu novo ponto. Opa, deixa eu ir mais pra cá. Vou ligar o meu novo ponto até meu novo ponto de ombro aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa na frente. Subo 2 centímetros. E ligo o meu ponto de ombro até com o meu ponto ali do decote. Tá? Agora, lembra que eu falei que além de aumentar aqui pra cima, ele também tem um deslocamento de ombro, né? Onde é que vem a minha cava aqui, ó? A minha cava que era pra ser aqui, agora ela é aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar isso daqui. Eu não vou mais utilizar essa cava. Eu vou aumentar isso daqui para fazer uma nova cava. Eu vou aumentar isso daqui em 15 centímetros. Então, a partir aqui do ponto onde eu marquei agora, eu vou aumentar 15 centímetros. Em linha reta, tá? 15 centímetros. Aqui a mesma coisa, 15 centímetros. Tá bom? Então, esse vai ser o meu novo deslocamento de ombro. E aí, com o meu esquadro, eu vou traçar uma perpendicular aqui com essa linha, porque é uma linha reta. Cadê? É uma linha reta, ó. Se vocês observarem aqui, ó, veio o ombro reto aqui e um ângulo reto aqui. Então, aqui tem um ângulo de 90 graus do meu esquadro, que é o que eu vou fazer aqui, ó. É claro que aqui tá dobradinho assim, porque tá caído em cima da manga dela, tá, gente? Mas dá pra observar certinho que é um ângulo de 90 graus. Então, agora aqui eu vou traçar uma linha sem medida alguma, tá, gente? Sem medida nenhuma, porque eu ainda não sei quanto que eu vou colocar aqui na cintura. Vou fazer a mesma coisa aqui nas costas. Sem medida por enquanto. Então, até agora, o que a gente tem? Vamos lá.
Até agora eu tenho o buraco aqui do degolo, ó. O degolo, o decote, eu tenho esse buraco aqui. Eu já tenho o meu ombro refeito aqui e a minha cava. Agora, olha só. Como essa blusa é muito larga, eu não posso deixar a cava do jeito que tá, senão vai ficar enforcando aqui a minha cava. Eu tenho que descer ela, tá? Pra poder encontrar a largura da minha manga aqui. Foi a forma que eu encontrei de achar o tamanho ideal pra minha manga. Eu vou descer 3 centímetros aqui da minha cava. 3 centímetros. Vou fazer isso na frente e nas costas. Com o esquadro, eu vou colocar o esquadro aqui no meio do meu molde, ó. No meio do meu molde, pra eu saber até onde tem que vir a linha aqui da minha nova cava, lembra? Que nem é cava mais o nome disso, tá? Já é manga já. É o início da minha manga. Então, eu sei que ficou aqui nessa linha. Vocês prestaram atenção? Olha só. Eu baixo 3 centímetros aqui da minha cava, venho com o meu esquadro, coloco na linha central aqui, bem rente ali, para poder encontrar aqui até a altura de onde eu quero a linha aqui da minha cava ou a minha linha de ombro, tá? A minha linha de manga, quer dizer. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, vou descer 3 centímetros, 3 centímetros, coloco o meu esquadro aqui no meio do meu molde e encontro aqui onde eu quero a linha da minha, onde vai encontrar a minha manga, tá? Da minha nova cava, que não é mais uma cava. Agora, o que eu vou fazer? Antes de encontrar a lateral aqui, o que eu vou fazer? Eu quero descer 5 centímetros da minha cintura. Eu não quero a minha cintura no lugar que ela é, porque daí vai ficar muito em cima pra mim. Eu vou descer 5 centímetros de onde é a minha cintura e ainda depois eu vou colocar uma faixa, mas a gente vai chegar na faixa depois. Eu vou aumentar aqui, ó, 5 centímetros. Não coloquei medida aqui ainda, tá, gente? Não coloquei medida, vocês já vão entender por quê. Vou fazer a mesma coisa aqui. Agora, o que acontece? Eu preciso saber onde é que tá o ponto da minha cintura aqui. Com o meu esquadro aqui, ó, eu vou encontrar o ponto da minha cintura. Eu não vou prolongar essa linha, tá? Porque senão vai dar uma cintura menor. Eu quero a mesma quantidade de cintura que eu tenho aqui. Ou eu posso vir com a régua e medir aqui, ó. Quanto que eu tenho aqui? Tenho 18,5, quase 19. Então, aqui eu venho também, 18,5, quase 19. E a partir do meu ponto de cintura, do meu novo ponto de cintura, eu quero aumentar 15 centímetros para fazer aquele franzido. Mas a minha peça, eu não quero franzido, tá? Ó, tem um franzido aqui, vocês estão vendo? Tem um franzido na peça aqui. Eu não quero franzido, eu quero colocar prega. Eu vou colocar preguinhas, tá? Macho fêmea. Ok? Então, eu vou colocar 15 centímetros a mais aqui para poder fazer essas pregas. Olha, deu 15 centímetros certinho, gente. Ah, mas ó uma coisa aqui. Porque lá na minha peça piloto eu tinha colocado 10 centímetros. E aqui eu coloquei 15. Passou aqui, tá vendo? Passou dessa linha. Então, o que eu vou fazer? Com o meu esquadro aqui, ó, eu vou seguir em linha reta a minha linha. Assim. Então, não vai ficar com 15 centímetros, tá? Não vai ficar com 15 centímetros. Ó, até aqui vem a minha linha, é onde vai encontrar a manga. E aí, eu desci reto aqui, ó. Eu tracei com o esquadro da linha da cintura pra cima. Ficou 2 centímetros. Então, aqui ficou com 13 centímetros, ó. Tá bom? E agora, a gente vai fazer a mesma coisa na frente, então. A gente vai encontrar aqui, ó, tracei, na minha nova linha de cintura, eu coloquei o esquadro e vou traçar até encontrar esse ponto ali, que era a minha nova cava, o meu novo ombro. Esse molde quadradinho desse jeito, né, cheio de linhas retinhas, fica perfeito para poder costurar, fica ótimo. Agora a gente vai conferir aqui se tem a mesma medida
17 e quase 18 e 17 quase 18. Essas duas linhas aqui, gente, elas têm que ter a mesma medida, tá? Porque senão na hora de costurar não vai bater, vai sobrar, vai faltar. Ah, Cecília, mas a minha linha não deu certo. Tipo assim, por exemplo, se essa linha aqui ficou menor, então você prolonga essa linha aqui e aí conserta aqui essa parte do que seria o ombro, tá? Tipo assim, se aqui tivesse ficado curto, então eu ia prolongar mais pra cima essa linha aqui e aí sim vir aqui e ligar, tá bom? Mas não foi o caso, aqui bateu certinho. Beleza, gente? Então agora eu já tenho toda a minha lateral pronta aqui, tudo ligado com a minha manga, né? E agora o que a gente observa aqui na frente? Eu tenho dois bolsinhos, ó. E olha só, se fosse um molde rente ao corpo, o busto da pessoa estaria aqui, mais ou menos. Olha como que tá bem mais pra cima aqui o nosso bolsinho. Então eu vou, olha aqui, a linha do bolso tá aqui, ó. Tá vendo? Então, tá bem pra cima do busto e um pouco pra baixo daqui do decote do degolo, tá vendo? Então, com a minha régua, eu vou vir aqui e vou encontrar um pouco menos do meio termo, ó. Eu coloco a régua aqui, no meu tem 17,5, vamos colocar 18, seria 9 a metade. Eu vou descer aqui uns 6 centímetros, opa, 6 centímetros. Então, aqui do meu ponto de decote, eu desci 6 centímetros, tá? E eu vou traçar uma linha reta até chegar ali na manga. Esse bolsinho, gente, eu vou fazer ele falso, tá? Eu não vou fazer ele de verdade, primeiro porque dá trabalho demais e como vocês são iniciantes, eu não quero colocar mais e mais coisas pra vocês aprenderem, tá? Vou deixar ele falso mesmo. Agora a gente vai achar o lugar, onde é que vai ser esse bolso. Como que a gente observa aqui, ó? A gente observa que ele tá mais pra lateral do corpo. Se fosse o busto, tá aqui mais ou menos, ó. O busto da pessoa tá mais ou menos aqui. Olha como que o bolso tá mais pra cima e mais pro lado. Então aqui a gente vai encontrar o lugar onde a gente vai colocar o nosso bolso. Eu vou marcar 3 centímetros de distância do centro aqui, ó. 3 centímetros. 3 centímetros de distância do centro. E vou fazer esse bolso com 10 centímetros aqui. Vou fazer ele bem aqui. Deixa eu até marcar o meio aqui. Ah, o meio deu bem certinho. O meio deu bem certinho na minha linha. Podia não ter dado, tá? Mas deu. O que eu vou fazer agora? Já que eu tenho meio, eu vou descer 5 centímetros aqui no meio. E com o meu esquadro, em cada pontinho desses aqui, eu vou descer 3. Vou descer primeiro sem medidas. Vou marcar 3 centímetros. E agora eu vou ligar aqui no meio, nos 5 centímetros. Então, o lugar do meu bolso vai ser aqui, tá? Que mais que a gente observa? Então, agora a gente já tem o bolso também. Lembrando que vocês podem fazer como eu tô fazendo, né? Ir olhando a foto e já fazendo no molde, ou então ir anotando, né? Eu prefiro ir anotando. É que hoje eu tô fazendo com vocês, daí eu tô fazendo pra aula ficar um pouco mais dinâmica, né? A gente olha na foto e interpreta lá no molde. Porque geralmente eu vou assim, começo de cima pra baixo. O que eu tenho que fazer aqui no decote? Daí eu vou, anoto o que eu tenho que fazer no decote. O que eu tenho que fazer? Tem bolso? Tem alguma coisa? Eu vou olhar. O que eu tenho que fazer na manga? O que eu tenho que fazer na cava? Tudo isso eu vou olhando e vou anotando, tá? Bom, agora, pelo que eu percebo aqui, a parte do corpo já tá feita, né? Agora só falta aqui uma faixa. Uma faixa que a gente coloca aqui na cintura. E a gente vai fazer ela agora, tá? Deixa eu erguer o papel aqui. Eu vou fazer essa faixa com 4 centímetros de largura e com 85 de comprimento, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, com a minha régua. Eu fiz uma linha reta aqui e agora, o que eu preciso fazer? Eu não preciso fazer a faixa com 85 centímetros de largura, tá? Eu posso fazer só a metade, né? Pra depois a gente cortar na dobra. Lembra que eu falei de molde simétrico e molde assimétrico? Então, vamos lá, 85 dividido por 2 igual a 42,5. Então, eu já fiz uma linha reta aqui e agora eu vou marcar 42,5
42,5. E aí eu venho com o esquadro, ó. E vou marcar 4 centímetros de largura. Lembrando, gente, que tudo isso aqui tá sem margem de costura, tá? Então essa aqui é a minha faixa, tá bom? Depois da faixa, o que eu preciso fazer de adicional aí? Eu preciso fazer os punhos também. Eu vou fazer os punhos também com 4 centímetros, tá? E eu Ah, é verdade, a gente não fez a manga ainda. Esquece que eu disse. Esquece, a gente vai fazer o punho depois. Da parte de cima, eu preciso fazer agora a gola. Então, prestem atenção em como que a gente vai fazer essa gola. Deixa eu até aproveitar essa mesma linha reta aqui. Pra fazer a gola, o que a gente tem que fazer? A gente tem que medir o quanto que ficou de decote de degolo ali do nosso molde. Então, vamos lá, olha aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com a fita métrica. Eu vou pegar a minha fita métrica em pé, assim, ó, em pé, e vou colocando aqui em cima da minha linha de decote. 13 centímetros aqui, deixa eu marcar aqui, 13. E a mesma coisa eu vou fazer aqui no meu degolo. 9,5, 9,5, então 13 mais 9,5. Lembrando que isso aqui tá feito na dobra, na metade, tá, gente? Esse molde aqui é simétrico, né, ó, olha só. Tudo que eu tenho para um lado da jaquetinha, eu tenho pro outro lado. Então, tudo que eu tô fazendo aqui é um lado só, porque é um molde simétrico. E com a gola é a mesma coisa, ó, ela é igual dos dois lados. Então, eu vou fazer um lado só, por isso que eu somei só uma vez. Mas a gente vai cortar na dobra, como vocês vão ver na hora do corte, tá? Então, aqui, 22,5, eu fiz uma linha reta. Vou fazer de outra cor aqui pra vocês verem. Vou marcar 22,5. Desses 22,5, eu tenho que marcar 9 centímetros pras costas, né? E os outros 3... Ah, é 9,5. 9,5, desculpa. 9,5 pras costas e os outros 13 são pra frente. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou descer com o esquadro em todas essas linhas. E eu vou colocar aqui 7 centímetros de largura, ó. 7 centímetros. Porque eu quero uma gola bem larga, tá? Então, eu vou fazer com 7 centímetros de largura. E aí, como que eu procedo aqui? Porque a gente tem uma curva no pescoço, né? A nossa gola, ela vai ficar em curva. Então, pra ela ter esse caimento, a gente tem que fazer uma curvinha aqui também. Como que eu vou fazer aqui, ó? A partir desse ponto aqui, onde é a frente, né? Porque aqui onde é 9,5 é costas. É a parte que fica no degolo. E aqui a parte que ficou com 13 é frente. E é na frente que a gente tem aquela ponta. E é na frente que a gente faz uma curva aqui para que essa ponta caia, tá? Então, aqui eu vou subir 1,5 centímetro daqui, ó. 1,5 centímetro. Agora, com a minha curva francesa, eu vou ligar aqui essa parte onde é entre frente e costas até naquele ponto lá. Numa leve curva, tá? Ó, leve mesmo. Dessa forma, ok? E agora, o que eu vou fazer, ó? Com o meu esquadro, eu vou colocar uma ponta aqui nessa pontinha e o esquadro passando por essa outra ponta. Então, não se preocupem que aqui fica uma curva, não tem problema. Aí, eu vou riscar pra cima. E desse ponto pra cima, eu vou colocar o 1,5 que eu tirei aqui em cima. Então, 1,5 aqui. E vou fazer a curva de novo. Agora, tudo isso para poder encontrar essa curva aqui de cima, ó. Tudo isso para poder encontrar essa curva aqui de cima. Então, ela eu vou colocar de laranja, porque ela vai ser a parte de cima da nossa gola. Ok? Agora tá na hora de eu fazer a ponta que eu quiser. A ponta que eu quiser pra minha gola eu posso fazer. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu posso seguir
essa mesma linha aqui, se eu quiser, e fazer uma ponta bem grande, ó. Eu vou fazer uma ponta de 12 centímetros. 12 centímetros. E vou ligar até aqui, pra poder ligar ali nas minhas costas. Se vocês quiserem ligar mais pra lá, fazer mais larga, não tem problema, tá? Eu vou ligar aqui, ó, com 12 centímetros. E essa aqui é a minha gola, tá? O que mais que falta? Agora a gente vai interpretar a nossa manga. A manga não tem segredo nenhum, porque isso aqui não vai ser uma manga. Ela vai ser um retângulo que a gente vai colocar e vai fazer de conta que é uma manga. A gente nem precisa fazer a base da manga nem nada, tá? Mas primeiro eu vou recortar tudo isso daqui. Gente, eu tô esquecendo uma coisa muito importante. Nas costas, a gente também tem um recorte, ó. Eu esqueci de marcar ele aqui. Quanto que eu vou colocar o recorte? Esse recorte aqui. Eu vou colocar mais ou menos na metade aqui dessa linha que eu tenho. Vamos lá, deixa eu ver quanto que é aqui. 22, eu vou colocar aqui no 11 centímetros, ó. E com o meu esquadro, eu vou traçar uma linha reta. Assim, tá? Simples assim, só tinha esquecido mesmo. Então, vocês prestaram atenção como eu escolhi fazer? Eu escolhi encontrar o meio aqui da minha nova cava e tracei uma linha reta, colocando o esquadro apoiado aqui no meio do meu molde, tá? Mas vocês podem colocar essa linha onde vocês quiserem, né? O molde é de vocês. Agora, eu vou recortar esses moldes principais aqui pra gente poder nomear e colocar o fio do tecido e tudo mais, pra depois ir pra manga, tá? Próxima vez que eu voltar aqui, já vai estar tudo recortadinho. Vamos lá, pessoal, tá tudo cortado aqui em cima da minha mesa já. Agora a gente vai nomear as partes e vai colocar o fio do tecido e tudo mais, tá? Eu vou nomear de azul, vamos lá. Então aqui, ó, essa aqui é a parte de cima, frente. Eu vou cortar essa parte 2 vezes, porque ela é no espelho, né? Porque é um molde simétrico. 2 vezes eu coloco aqui. Ah, e aqui eu vou colocar qual peça que é. Vou colocar a jaqueta. Jaqueta. Aí o fio do tecido, gente, eu vou explicar pra vocês lá na hora do corte melhor sobre o fio do tecido. Então agora vocês só reproduzem o que eu for fazer, tá? Eu vou colocar o sentido do fio em pé, tá? E tem que ser bem retinho. Então eu vou aproveitar que eu tinha essa linha reta aqui e vou marcar que o fio do tecido é nessa linha reta. Podem escrever aqui, ó, fio. Lá na hora de cortar o tecido eu vou explicar melhor pra vocês sobre isso, tá? Porque muita gente tem dúvida. Aqui é a jaqueta também. Porque como eu vou desmembrar todas essas partes na tesoura depois, então tem que estar o nome de que peça que é, porque senão se mistura com as outras, tá? Esse bolso eu não vou recortar daqui, tá? Porque senão vai ficar faltando um pedaço do meu molde. O que eu posso fazer? Pra quem tem carretilha e sabe carretilhar, pode carretilhar. Pra quem não sabe, pode só copiar esse molde. Como é um bolsinho simples de fazer, que a gente fez ele simples, eu vou reproduzir ele aqui, ó. Ele tem 10 centímetros. 10 centímetros. Com o meu esquadro, eu vou encontrar o meio aqui. Muito bem. E agora é só recortar. E esse bolso vocês cortam 4 vezes, tá? Porque como são 2 bolsos e cada bolso é embutido, né? A lapelinha é embutida, então tem que ser 4 vezes, tá? 4 vezes, ok? E agora eu posso recortar a frente, então. Vocês vão recortar aqui essa pala, retirar, né, essa parte de cima da parte de baixo. Beleza? Então a nossa frente já tá aqui pronta.
Agora, na parte das costas, vocês vão fazer a mesma coisa. Agora que vem o detalhe, gente. As costas, não tem botão nas costas, não tem abertura nas costas. A gente vai cortar esse molde aqui na dobra. Então, quando eu abrir o molde assim, vai estar espelhado pro outro lado. Então, aqui, a gente escreve dobra. E aí, a gente vai cortar uma vez só. Então, aqui eu vou colocar as mesmas informações. E aí, o fio do tecido tem que ser paralelo aqui ao meio do molde. Então, eu venho aqui com a minha régua. Muito bem. Agora, eu posso recortar também essa parte. Ok? Agora, essa daqui é a gola. Também vou escrever com uma caneta mais fina. Gola, eu corto 2 vezes, porque além de cortar 2 vezes, eu vou cortar na dobra, tá? Por quê? Porque aqui só tá um lado, né? Só tem um lado da gola. E aí, quando eu corto na dobra do tecido, assim, ó, eu dobro o tecido ao meio, coloco bem rente à dobra, aí quando eu abro fica 2 partes. Só que ela é embutidinha também, né? Então tem que ser 2 vezes. E o fio do tecido, eu vou fazer o fio do tecido desse aqui deitado. Porque eu quero as linhas do cotelê deitadas. Assim. E aqui a faixa, a mesma coisa. Faixa. Aqui é dobra. Vou cortar 2 vezes, porque ela também é embutidinha, né? Uma na outra. E eu também vou cortar ela nesse sentido aqui do fio, ó. Porque eu quero as listrinhas do cotelê deitado. Vou explicar pra vocês isso na próxima aula, tá? Agora, gente, eu vou cortar esse vídeo e vou gravar a interpretação da manga pra vocês pra próxima aula. Então, na próxima aula eu vou fazer a interpretação da manga e também vou explicar sobre o fio do tecido e quem sabe já cortar o tecido aqui com vocês, tá bom? Porque senão essa aula vai ficar muito longa, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, gostado. Qualquer dúvida, me chamem no grupo de monitoria, né? Pra tirar as dúvidas comigo, tá? Anota todas as dúvidas aí e vem falar comigo lá no grupo de monitoria. Até mais, até a próxima aula.